Olá, pessoal! Janaína aqui novamente, sejam muito bem-vindos ao meu canal. O tema que estaremos abordando hoje é como demitir o colaborador de maneira humanizada. Contudo, essa palavra humanizada me incomoda um pouco. Eu parto do princípio de que somos todos seres humanos, e essa demissão sempre deveria ser feita de maneira humanizada. Então, se vocês me permitem, eu vou utilizar aqui a expressão ética. Como demitir o colaborador de maneira ética. Para você não esquecer, já deixa o like no meu vídeo, se inscreve no meu canal e ativa o sininho, porque assim você garante que vai ser alertado sempre que saem os conteúdos novos aqui, que são nas quartas-feiras e nos domingos, pontualmente às 8 horas da noite. Deixa um comentário aí embaixo para mim. Você passou recentemente aí por um processo de demissão em alguma empresa? Ou você teve que demitir alguém lá na tua empresa? Como é que foi isso para você? Vamos fazer um bate-papo interessante. E compartilha os meus conteúdos nas tuas redes sociais. Quando você faz isso, você está apoiando todo o processo de criação, gravação e edição que existe aqui por trás das câmeras. Muito obrigada! Vamos pro vídeo? Um dos momentos mais desafiadores e desagradáveis dentro de uma empresa, com certeza, é o da demissão de um funcionário. Trata-se aqui de uma situação que, para os dois lados, tanto para o colaborador como para o gestor aí que é responsável por realizar essa demissão, um processo delicado. Para o gestor, se torna algo desafiador em especial, porque a linha que separa aí uma postura de não se envolver emocionalmente, ser firme, ser objetivo e ser frio e até mesmo antiético é muito tênue. Eu já ouvi de alguns outros profissionais a seguinte frase: muitas vezes, quando o profissional ainda se encontra no período de experiência na empresa, é mais fácil de você anunciar a demissão. Eu pergunto para vocês, será mesmo que isso é verdade? Mesmo que esse profissional esteja há menos tempo na empresa, que ele ainda esteja na experiência, será que ele não tem um entorno dele? Será que ele não tem aí uma família, estudos para pagar? Enfim, ele tem um cenário aí que pode agravar esse processo de demissão e tornar ele muito complexo para o gestor que precisa realizar essa ação. Certa vez eu ouvi a seguinte frase de uma colega na pós-graduação: nunca contrate alguém que você não vai poder demitir depois. Essa frase, pessoal, só nos reforça e nos dá pistas do quanto realmente demitir alguém é algo complexo. Tá, mas na prática, vocês sabem realizar esse processo de maneira ética, de maneira bacana? Primeiro precisamos entender que trata-se de um processo que precisa ser planejado e possui 3 etapas distintas. Vamos conhecer um pouquinho mais delas agora. Pessoal, todas as dicas que eu vou dar nesse vídeo também se aplicam no caso de você realizar aí um desligamento com um colaborador de maneira remota. É importante que você saiba isso porque essa modalidade, tem se tornado cada vez mais comum, até mesmo devido à pandemia. Então, podem ficar tranquilos, porque as dicas que eu vou dar aqui também se aplicam no caso de uma demissão aí de maneira remota. Primeira etapa, antes da demissão. Essa primeira etapa possui 2 passos. O primeiro seria a escolha do momento e ambiente adequados para conversar com o colaborador e informar a demissão. Imagina dar uma notícia como essa no início da manhã e o colaborador, nesse caso, terá que trabalhar no restante do dia, com o sentimento aí de que no outro dia não estará mais ali. É claro que isso vai o deixar desmotivado, desorientado, vai causar um mal-estar e ele vai ter que trabalhar aí o restante do dia com esse sentimento. Outros exemplos de momentos aí que são bem inconvenientes é uma semana aí em que o colaborador, por exemplo, perdeu um ente querido, ou na semana do Natal, o aniversário do colaborador, no retorno dele depois das férias. São momentos em que ele não está preparado para receber essa notícia e com certeza ele vai ficar mais abalado emocionalmente. No que se refere ao local, nada de ser realizado em uma salinha ali no canto, onde tem circulação de pessoas. Eu sempre indico que seja realizado em um ambiente realmente bem particular. Pode até ser realizado mesmo na sala de reuniões da empresa. Essa seria o ideal. O segundo passo dessa primeira etapa é agendar a reunião. Informe o colaborador
que ele está sendo solicitado para uma reunião. Eu até te recomendo não informar ele 2, 3 dias antes, porque ele vai ficar maquinando, né? Ele vai ficar pensando, vai ficar com um sentimento de não entender a que se refere essa reunião e pode isso acabar impactando ali na produtividade dele. Com certeza vai gerar um mal-estar, vai afetar o bem-estar dele. Então, eu indico que você informe dessa reunião no mesmo dia, de manhã, no início da tarde, porque assim ele não vai ficar com aquele sentimento ali que com certeza vai lhe fazer mal. Antes de agendar a reunião, de informar o colaborador, já deixe tudo organizado em termos burocráticos e já organize o seu discurso. Segunda etapa, a demissão. Essa segunda etapa também envolve 2 passos, sendo que o primeiro seria o seguinte: seja direto com a notícia e claro com os seus argumentos. Não enrole. Procure deixar claro que a decisão já foi tomada. Utilizar frases clichês, como por exemplo, eu sei o que você está sentindo, não soam nesse momento como empatia, porque na verdade você não sabe o que ele está sentindo. Cada pessoa é única. Se você quer realizar um movimento aqui de empatia, de acolhimento, simplesmente ouça o colaborador. E eu te sugiro não utilizar essa frase, eu sei o que você está passando, porque na verdade você não sabe. Procure utilizar frases que deixem claro para o colaborador que não vai mais se voltar atrás. A empresa já tomou essa decisão. Frases do tipo, esse tempo que você trabalhou aqui, isso deixa claro que ele é um ex-colaborador e que, nesse caso, ele não pertence mais ao grupo de colaboradores da empresa. Não se envolva emocionalmente na situação. Procure ser objetivo, mas também não trate aquele momento como algo banal, como se fosse algo simples, porque não é. É uma notícia muito importante que essa pessoa está recebendo. Apresente ao colaborador aquilo que motivou a decisão por parte da empresa. Mostre a ele as suas avaliações de desempenho, deixe claro os pontos que ele errou e, claro, mostre também as tentativas de melhoria por parte da empresa que foram investidas nele, por exemplo, feedbacks e outros. Evite pedir desculpas ou mostrar algum tipo de arrependimento na sua decisão, ou até mesmo evite ficar elogiando o colaborador nesse momento, como forma aí de amenizar a situação. Isso vai demonstrar para ele que você está se contradizendo. O segundo passo da segunda etapa, que seria a demissão em si, seria deixar claro para o colaborador quais são agora os próximos passos, as próximas ações que ele precisa tomar. Apresente a ele detalhes como o dia que ele deve se retirar da organização, se é no mesmo dia ou, no caso aí, se ele for cumprir o aviso prévio, qual dia que seria. Para encerrar esse momento, mostre os documentos ali mais burocráticos com as questões legais, bem como explique para esse ex-colaborador para que cada um daqueles papéis servem. Entregue também a ele a cópia dele, né, com os detalhes aí das verbas rescisórias. Terceira etapa, após a demissão. Aqui novamente temos 2 passos, sendo que o primeiro seria comunique o time sobre a decisão. Não avisar o time, pessoal, e fazer com que eles descubram a saída do colega em conversas de corredor é péssimo para o clima da empresa, sem falar que gera aí um sentimento de insegurança na equipe. Comunique os colaboradores de maneira clara e objetiva, mas não esqueça de não expor em demasia o ex-colaborador. E claro, nesse momento é importante também que você tenha um discurso motivacional para que a sua equipe consiga superar de maneira adequada aí, né, mesmo que no seu tempo, a perda e seguir em frente com seus propósitos firmes e objetivos. O segundo passo dessa terceira etapa seria o seguinte: defina o melhor momento para a retirada dos objetos aí do ex-colaborador, exclua os acessos dele e reflita, enquanto empresa, sobre as lições que podem ser aprendidas com a saída desse colaborador. Posso afirmar para vocês que a saída de um funcionário da empresa pode revelar, e sempre revela, pontos de melhoria que a empresa precisa investir. Então fique de olho. Nos fica claro ao término desse vídeo o quão complexo é o processo de demissão de um colaborador da empresa. Está envolvido aí sonhos, metas, planos e tudo isso há que ser considerado. De fato, o colaborador precisa ser respeitado e esse processo precisa acontecer de maneira ética. Tudo que você puder fazer por esse colaborador, faça, em termos aí de ajudá-lo a lidar melhor com esse processo. Cartas de recomendação, tudo isso é válido. Se coloque à disposição e procure sempre entender
Afinal, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Muito obrigada, você que assistiu meu vídeo até aqui. Eu me sinto imensamente feliz com os feedbacks que recebo todos os dias de cada um de vocês. Sinto que o nosso projeto está crescendo cada vez mais e isso me deixa cada dia mais feliz. Caso você ainda não tenha feito isso, deixa o like no meu vídeo, se inscreve no meu canal e ativa o sininho, porque assim você garante que vai ser alertado sempre que saem as novidades aqui, nas quartas e nos domingos, às 8 horas da noite. Deixa um comentário aí embaixo para mim, o que você achou desse vídeo e compartilhe os meus conteúdos nas tuas redes sociais. É isso, pessoal! Até o próximo vídeo!